Um ano atrás, subir escadas me fazia chorar de dor. Não estou exagerando. Cada degrau era uma batalha. Meus joelhos estalavam, minhas pernas tremiam, e o simples ato de levantar um pé me lembrava o quão distante tinha ficado aquela pessoa ativa que eu costumava ser. O pior não era a dor física, e sim a sensação de derrota, de me ver obrigado a evitar escadas, ladeiras ou até subir em um ônibus porque já não confiava no meu próprio corpo. Mas hoje, um ano depois, voltei a subir escadas como se nada. Sem medo, sem dor e sem ter que fazer pausas a cada 3 passos. O segredo? Não foi uma operação, nem um medicamento caro, e muito menos um milagre. Foi algo muito mais simples, mais acessível, mas também mais poderoso. 4 vitaminas. Pode soar simples demais, mas não é. Essas 4 vitaminas, que muitas vezes deixamos de lado, ajudaram meu corpo a fazer algo que eu acreditava perdido: recuperar-se. Reduzir a inflamação, fortalecer músculos, regenerar tecidos. Não aconteceu da noite para o dia, mas a cada semana que passava, algo mudava. Meus movimentos ficavam mais fluidos, minhas articulações menos rígidas e, pouco a pouco, minha confiança voltou. Este vídeo não é uma receita mágica. Não venho prometer curas instantâneas, nem vender esperanças vazias. Venho contar o que funcionou para mim, com honestidade e detalhe. Porque se você está passando pelo mesmo, merece saber que ainda há formas de melhorar. Que a dor não precisa ser sua companheira constante. E que às vezes as soluções não estão no mais complexo, e sim no mais básico. Vou contar quais vitaminas tomei, como as combinei e por que elas fizeram tanta diferença. Pode ser que esta informação também seja útil para você ou para alguém que você ama. Mas antes de começar, quero conhecer você um pouco mais. Você também já sentiu essa dor ao subir escadas? Diga nos comentários quantos anos você tem e de onde está assistindo a este vídeo. Vou adorar ler você. A dor articular é um daqueles inimigos silenciosos que se infiltram na vida depois dos 60. No começo, parece algo menor. Um pequeno incômodo no joelho ao se levantar, um estalo no quadril quando caminha, uma sensação de rigidez nos tornozelos ao final do dia. Você leva como parte do envelhecimento, como algo que simplesmente é preciso aceitar. Mas o que começa como um desconforto passageiro, pouco a pouco vira uma barreira constante. As articulações são as dobradiças do nosso corpo. E como qualquer dobradiça mal lubrificada ou gasta, começam a ranger, a resistir, a doer. A cartilagem, esse tecido que protege os ossos e permite que deslizem sem atrito, começa a se deteriorar com os anos. Às vezes por genética, outras por excesso de peso, por falta de movimento ou por uma má alimentação. E quando essa cartilagem afina, a dor aparece. Primeiro nos joelhos, depois nos quadris, e até nos dedos das mãos ou nos tornozelos. Subir escadas já não é opção. Ajoelhar, impensável. Caminhar mais de 20 minutos, um castigo. Não é só a dor física, é a perda de liberdade, de dignidade. Porque você começa a evitar planos, a depender dos outros, a temer movimentos que antes fazia sem pensar 2 vezes. Lembro do caso da Teresa, uma vizinha de 75 anos. Durante décadas, subia e descia do mercado com seu carrinho. Fazia tudo por conta própria. Mas um dia começou a pegar o elevador mesmo para um único andar. É que meus joelhos doem, dizia. No começo parecia desculpa. Mas pouco a pouco, deixou de ir ao supermercado. Deixou de sair. E finalmente, deixou de tentar. Já não era só a dor que a detinha. Era o medo. Medo de não conseguir mais. Medo de cair. Medo de que algo tão simples como uma escada se transformasse numa armadilha. O mais triste é que muitas pessoas, como Teresa, só encontram uma resposta: o analgésico. Pílulas para tirar a dor. Cremes para acalmar a queimação. Mas isso não resolve o problema. Só o encobre.
É como colocar uma manta numa janela quebrada e esperar que o frio não entre. O dano continua lá. E o corpo, silenciosamente, segue se deteriorando. Eu também estive aí. Também tomei remédios acreditando que isso era tudo o que eu podia fazer. Até que um dia me perguntei: e se a dor for um sinal? E se meu corpo estiver me pedindo ajuda e não apenas alívio momentâneo? Foi então que comecei a pesquisar, a perguntar, a ler. E descobri algo que mudou por completo minha forma de entender a dor. Muitas vezes, o que nossas articulações precisam não é descanso, e sim os nutrientes corretos. Porque se o desgaste é parte da vida, a regeneração também é. E é aí que entram as vitaminas. Mas antes de dizer quais foram as 4 que me ajudaram a subir escadas novamente sem dor, quero que você entenda algo muito importante. O corpo pode se curar. Mas primeiro, é preciso parar de ignorá-lo. Por muitos anos pensei que a dor nas articulações era simplesmente um castigo da idade. Diziam-me: é normal, você já tem certa idade, é preciso aguentar. E eu aceitava. Tomava minhas pílulas, passava minhas pomadas e me resignava. Mas havia algo que eu não sabia, algo que ninguém me explicou e que quero compartilhar com você hoje. Muitas vezes, a dor crônica e a perda de mobilidade não têm a ver apenas com o desgaste, mas com o que falta por dentro do seu corpo. Descobri isso por acaso. Um dia, conversando com um fisioterapeuta, ele me disse algo que me deixou pensando. Muitas das dores que tratamos aqui têm raiz em deficiências nutricionais. O corpo não se regenera como antes porque já não tem os nutrientes de que precisa. No começo soou técnico demais. Mas depois entendi com um exemplo simples. Uma planta sem água não morre de uma vez. Ela seca, enfraquece e para de crescer. Com as articulações acontece o mesmo. Elas são feitas de tecidos vivos, de cartilagem, ligamentos e líquido sinovial. E como qualquer parte do corpo, precisam de alimentação interna para se manterem saudáveis. Não basta descansar. Não basta massagear. Se o corpo não tem as vitaminas necessárias para reparar, desinflamar e reconstruir, então, pouco a pouco, tudo vai se deteriorando. E aqui percebi outro grande erro. Nem todas as vitaminas são iguais, e nem todas as que tomamos realmente chegam aonde devem. Muita gente acha que basta tomar cálcio. Mas o cálcio, sozinho, não faz milagre. Na verdade, se não vier acompanhado de outras vitaminas e minerais que ajudem na sua absorção correta, pode acabar causando mais dano do que benefício. Há também quem tome suplementos ao acaso, sem saber se realmente precisa deles ou em que quantidade. E aí está outro perigo. Não se trata de tomar mais, e sim de tomar o que é justo e necessário, na forma correta e em combinação com o que realmente faz efeito. Foi então que decidi fazer mudanças. Não com doses enormes nem com produtos milagrosos. Comecei a investigar quais vitaminas influenciavam diretamente a saúde articular, a produção de colágeno, a redução da inflamação e a regeneração dos tecidos que fazem com que nossos joelhos, tornozelos e quadris funcionem como deveriam. O mais impressionante foi notar que muitos estudos científicos já falavam disso, mas pouca gente sabia. Havia médicos, nutricionistas e fisioterapeutas que mencionavam, repetidas vezes, as mesmas vitaminas. E o que mais me surpreendeu foi que muitas delas não estão na nossa dieta diária, especialmente no padrão de alimentação que costumamos ter depois dos 60 ou 70 anos. Então comecei a testar. Fui aos poucos, prestando atenção em como me sentia, anotando minhas mudanças e consultando um especialista. Não esperava milagres, mas o que vivi me pareceu um pequeno presente. Minhas articulações começaram a ficar menos rígidas. A dor que eu sentia ao subir escadas diminuiu. E o mais importante, recuperei minha confiança. Por isso estou fazendo este vídeo. Porque não quero que você continue sofrendo em silêncio. Porque muitas vezes o corpo pode sim melhorar.
Só que ninguém nos ensina como dar a ele o que realmente precisa. Na próxima parte, vou contar quais são as 4 vitaminas que fizeram a diferença no meu caso. Que função cada uma cumpre, como ajudam seus ossos, seus músculos e suas articulações, e como você pode começar a incorporá-las também. Elas não são mágicas, não são caras, mas se você der uma chance, podem ser aquele empurrãozinho que seu corpo espera há anos. Quando ouvi pela primeira vez que minha dor articular podia estar relacionada à falta de uma vitamina, custei a acreditar. Uma vitamina tão simples quanto a D poderia ter tanto impacto em como eu me sentia ao subir escadas? A resposta foi sim. E hoje entendo por que tantos idosos sofrem sem saber que a raiz do problema pode ser tão silenciosa quanto essa deficiência. A vitamina D não é só uma vitamina. É uma das substâncias mais poderosas que regulam funções essenciais no nosso corpo. É chamada de vitamina do sol, porque nosso organismo a produz naturalmente quando nos expomos à luz solar. Mas aqui está o problema. À medida que envelhecemos, nossa pele perde a capacidade de sintetizá-la com eficiência. E se, além disso, passamos mais tempo em ambientes internos, com pouca exposição direta ao sol, o nível cai ainda mais. Estudos recentes mostram que mais de 70% dos adultos mais velhos têm níveis baixos de vitamina D sem saber. E o que acontece quando isso ocorre? O corpo começa a protestar. Os ossos enfraquecem, os músculos perdem força e as articulações começam a inflamar. O que você sente como uma dor constante nos joelhos ou no quadril pode ser a forma de o seu corpo gritar: estou deficiente em vitamina D. Uma das funções mais importantes dessa vitamina é ajudar o corpo a absorver o cálcio corretamente. Sem vitamina D suficiente, você pode tomar todo o cálcio do mundo e ainda assim não ver melhora. Além disso, a vitamina D cumpre um papel-chave no sistema imunológico e na regulação da inflamação. Quando falta, seu corpo não combate bem as pequenas inflamações crônicas que se acumulam nas articulações, provocando dor e rigidez. Como saber se falta vitamina D? Aqui vão alguns sintomas comuns que muitas pessoas idosas experimentam e não relacionam com essa deficiência. Dor muscular ou articular constante sem causa clara. Cansaço ou fadiga, mesmo após descansar. Sensação de fraqueza nas pernas ao se levantar. Alterações de humor ou desânimo sem explicação. Maior frequência de resfriados ou infecções leves. Se você sentiu alguns desses sintomas, pode estar deficiente. Mas não basta suspeitar. É recomendável fazer um exame de sangue simples para verificar os níveis. E se o médico confirmar, há várias formas de solucionar. Primeiro, a fonte natural mais eficaz é o sol. Mas não é qualquer exposição que serve. Precisamos de pelo menos 15 a 20 minutos diários de luz solar direta na pele, sem protetor, de preferência em braços e rosto, e em horários seguros, como antes das 11 horas ou depois das 16 horas. No entanto, em muitos casos isso não é suficiente, especialmente no inverno, ou para quem vive em lugares com pouca luz solar. É aí que entram os suplementos. A dose recomendada para idosos costuma ficar entre 1.000 e 2.000 unidades internacionais por dia, mas sempre é melhor consultar um profissional para ajustar a quantidade conforme o seu caso específico. É importante também buscar suplementos que venham combinados com vitamina K2, já que ela ajuda o cálcio a se depositar nos ossos e não nas artérias, evitando riscos a longo prazo. E lembre-se, não se trata de tomar mais por tomar. O excesso também pode ser prejudicial. Desde que comecei a tomar vitamina D com regularidade, não só senti alívio nos joelhos. Notei que me cansava menos, que meu humor era mais estável e que meu corpo tinha mais energia. Foi como se uma parte adormecida de mim começasse a despertar aos poucos. Essa foi a primeira vitamina que abriu meus olhos, mas ainda faltavam outras 3 que fizeram diferença. A segunda vitamina que mudou por completo minha mobilidade é uma que a maioria das pessoas nem conhece. Chama-se vitamina K2. E digo com toda clareza,
Se você toma cálcio, se começou a tomar vitamina D, mas não conhece essa vitamina, pode estar cometendo um erro muito sério. Durante anos, eu achava que, para fortalecer os ossos, bastava cálcio. Mais cálcio, mais força, menos dor. Certo? Mas ninguém me disse que esse cálcio, sem a orientação adequada, podia parar no lugar errado. A vitamina K2 é como um maestro. Seu trabalho é garantir que o cálcio vá exatamente para onde deve, ossos e dentes, e não artérias ou articulações. Quando há pouca K2 no corpo, o cálcio pode se acumular em locais perigosos, provocando rigidez, inflamação e, com o tempo, até doenças cardiovasculares. E isso foi um grande achado para mim, porque passei meses tomando cálcio e vitamina D sem notar grandes mudanças. Sim, alguma melhora, mas a dor seguia ali, como uma sombra. Foi quando comecei a complementar com vitamina K2 que tudo começou a mudar. Meus joelhos pararam de se sentir tão duros pela manhã. Os quadris já não estalavam ao me levantar da cama. E o mais importante, voltei a subir escadas sem precisar parar no meio. E sabe por que ela funciona tão bem com a vitamina D? Porque trabalham em equipe. Enquanto a vitamina D melhora a absorção de cálcio no intestino, a vitamina K2 se encarrega de direcionar esse cálcio aos lugares certos. Sem K2, o cálcio pode ficar circulando no sangue ou se acumular nas paredes das artérias, tornando-as mais rígidas e perigosas. Como saber se você está com K2 baixa? Aqui está o complicado. Nem sempre há sintomas evidentes. Mas se você tem problemas de circulação, nota suas articulações mais rígidas, tem histórico de artérias calcificadas ou toma cálcio a tempo, é bem provável que precise de vitamina K2. As melhores fontes naturais de K2 não estão nos alimentos mais comuns. Ela se encontra principalmente em natto, um alimento fermentado japonês que sinceramente não é fácil de encontrar nem de consumir para todo mundo. Alguns queijos curados e fermentados. Em menor medida, em gemas, fígado de frango e manteiga de animais alimentados a pasto. Por isso, em muitos casos, o mais simples e seguro é tomá-la em suplemento. Minha recomendação? Procurar sempre vitamina K2 na forma em Q7, que é a mais eficaz e duradoura no corpo. E combiná-la com a vitamina D na mesma cápsula ou comprimido, para garantir que trabalhem juntas. Quanto à dose, muitos estudos indicam que entre 100 e 200 microgramas por dia é uma quantidade segura e eficaz para idosos. Mas, como sempre, o ideal é falar com um profissional de saúde antes de começar qualquer suplementação. A vitamina K2 não é só uma aliada dos seus ossos. É uma protetora das suas artérias, uma parceira dos seus joelhos e uma chave para você se mover com liberdade. Não é cura milagrosa, mas é uma peça do quebra-cabeça que a maioria esquece. Sem ela, todo o resto perde eficácia. Desde que a incluí, senti que algo mudou no meu corpo. Não foi de um dia para o outro, mas em poucas semanas, notei que meus movimentos estavam mais fluidos. Subir escadas deixou de ser uma batalha. E isso, na minha idade, soa como uma pequena vitória. Mas ainda faltam 2 vitaminas que me ajudaram a recuperar a independência. Na próxima parte, vou falar de uma vitamina que você provavelmente já conhece, mas subestima completamente. Uma que ganhou má fama ao longo dos anos, mas que, na forma correta, pode rejuvenescer suas articulações como você nunca imaginou. Durante muitos anos, achei que a vitamina C servia apenas para evitar resfriados. Lembro da minha mãe dizendo: tome o suco de laranja para não ficar doente. E sim, é verdade que essa vitamina ajuda o sistema imunológico. Mas o que eu não sabia, e talvez você também não, é que a vitamina C é uma das mais importantes para manter nossas articulações fortes, flexíveis e sem dor. A razão? Uma palavra que muitas pessoas idosas já ouviram, mas nem sempre entendem bem: colágeno. O colágeno é a proteína que mantém unidos nossos tecidos, tendões, pele, ligamentos e cartilagens.
É como o cimento que sustenta a estrutura do nosso corpo. E à medida que envelhecemos, o corpo produz cada vez menos colágeno. Resultado? Articulações que rangem, tendões mais rígidos e a sensação de que cada movimento custa o dobro. E é aqui que entra a vitamina C. Sem vitamina C, seu corpo não consegue produzir colágeno de forma eficiente. Simples assim. Mesmo que você coma alimentos ricos em colágeno ou tome suplementos, se não tiver vitamina C suficiente no organismo, esse colágeno não se sintetiza bem e o desgaste continua. Percebi isso quando conheci a Marta, uma mulher de 76 anos que morava no meu prédio. Eu sempre a via sentar no primeiro lance de escadas para descansar. Um dia perguntei se ela estava bem, e ela me confessou que o simples ato de caminhar provocava rigidez nos joelhos e tornozelos. Mas disse algo mais. Desde que comecei a tomar vitamina C todos os dias, sinto que minhas pernas não estão tão duras. Não é magia, mas me devolveu um pouco de liberdade. Fiquei surpreso. Vitamina C para as articulações? Foi assim que comecei a pesquisar. Além de ser um antioxidante poderoso que combate a inflamação, a vitamina C ajuda a regenerar tecidos danificados, favorece a cicatrização e melhora a elasticidade dos tendões. É fundamental para quem perdeu mobilidade ou sente rigidez constante, especialmente ao acordar ou depois de ficar muito tempo sentado. Como incorporá-la de forma eficaz? A boa notícia é que há muitas fontes naturais, frutas cítricas como laranja, mexerica, grapefruit e limão, kiwi, morango, mamão e manga, vegetais como brócolis, pimentão vermelho, espinafre e couve. Mas há um detalhe importante. A vitamina C é muito sensível ao calor e ao armazenamento prolongado. Muitas vezes cozinhamos os vegetais ou deixamos a fruta exposta ao ar, e o teor de vitamina C diminui. Por isso, se você quer garantir uma dose constante e adequada, o melhor é complementar com suplementos, especialmente se já tem sintomas articulares. A dose diária recomendada para idosos pode ficar entre 500 e 1.000 miligramas por dia, embora haja pessoas que tomem até o dobro. No meu caso, comecei com 500 e depois aumentei gradualmente, observando como meu corpo reagia. Sempre é uma boa ideia conversar com um médico antes de iniciar qualquer suplemento novo. E aqui vem o mais importante: constância. Muitas pessoas esperam que, com uma semana tomando vitamina C, a dor desapareça. Mas não é assim que funciona. Isto não é uma pílula mágica. É um processo. Um trabalho silencioso do corpo que, com o tempo, vai regenerando o que o desgaste danificou ao longo de anos. Eu mesmo não notei grandes mudanças no começo. Mas, ao fim de um mês, percebi que os tornozelos já não doíam nos primeiros passos da manhã. Aos 2 meses, notei que podia me agachar com mais facilidade. E no 3º mês, voltei a subir escadas sem me segurar no corrimão. Essa é a mágica da vitamina C. Ela não promete milagres, mas se você for constante, dá resultados reais. E ainda falta uma vitamina, que descobri quase por acaso, mas que acabou sendo a peça que faltava nesse quebra-cabeça. Por muito tempo, eu nem pensava na vitamina E. Não era como a D ou a C de que todo mundo fala. Mas quando a dor nas articulações me impedia de caminhar tranquilo, comecei a ler e investigar tudo o que pudesse me ajudar. E foi aí que encontrei algo surpreendente. A vitamina E pode ser uma das armas mais silenciosas e poderosas contra o desgaste articular. Sabe por quê? Porque ela atua como um escudo interno contra a oxidação e a inflamação. À medida que envelhecemos, nossas células acumulam algo chamado estresse oxidativo, uma espécie de desgaste silencioso causado por radicais livres. Esses radicais vão danificando tecidos, incluindo cartilagens, músculos e vasos sanguíneos. E é aí que a vitamina E entra em ação. Ela é um dos antioxidantes mais potentes que existem. Quando ouvi isso, imaginei essa vitamina como um pequeno bombeiro dentro do meu corpo,
apagando incêndios microscópicos que eu não podia ver, mas podia sentir. Porque cada dor no joelho, cada pontada nos tornozelos, cada rigidez ao mover os dedos, fazia parte desse incêndio silencioso. O mais fascinante é que a vitamina E não só combate o dano, como também melhora a circulação. E isso é fundamental, especialmente em pessoas idosas. Com a idade, o sangue não flui tão bem para as áreas mais delicadas, como joelhos, tornozelos e até ombros. Sem boa circulação, os tecidos não se regeneram direito. Não chega oxigênio nem nutrientes suficientes. Mas quando a vitamina E está presente em níveis adequados, os vasos sanguíneos relaxam, o sangue flui melhor e isso favorece a recuperação. E não é só isso. Também descobri que essa vitamina tem um efeito notável sobre os músculos, especialmente após exercícios leves. Muitas pessoas idosas deixam de se movimentar porque, sempre que caminham um pouco mais ou tentam fazer alongamentos, no dia seguinte sentem uma dor que parece castigo. Mas o que elas não sabem é que parte dessa dor é inflamação pós-exercício. A vitamina E ajuda a acelerar a recuperação muscular, reduz essa inflamação e permite que a gente se mantenha ativo sem sofrer tanto depois. Lembro do Andrés, um homem de 74 anos do grupo de caminhadas do meu bairro. Ele me disse que antes só conseguia sair para caminhar uma vez por semana, porque ficava tão dolorido que precisava de vários dias para se recuperar. Mas desde que começou a tomar um suplemento com vitamina E, conseguiu sair 3 vezes por semana sem sentir aquela dor muscular intensa. É como se minhas pernas reclamassem menos, disse, sorrindo. E isso ficou na minha cabeça. Como consumir essa vitamina de forma segura e eficaz? As fontes naturais incluem sementes de girassol, amêndoas e avelãs, espinafre, brócolis e azeite de oliva extra virgem, abacate, que ainda fornece gorduras saudáveis que ajudam na absorção. No entanto, muitos idosos não consomem quantidades suficientes pela dieta, especialmente se reduziram o consumo de gorduras por problemas cardíacos. Por isso, em alguns casos, um suplemento pode ser útil. As doses mais comuns variam entre 100 e 400 mg diários, mas é importante não exagerar, já que esta é uma vitamina lipossolúvel, isto é, acumula-se no corpo, e tomar demais pode ser prejudicial. Um conselho importante é combinar a vitamina E com outras vitaminas antioxidantes, como a C. Juntas, formam uma espécie de rede protetora no organismo. A C ajuda a regenerar a E quando ela se oxida e juntas combatem melhor o envelhecimento celular. Mas não vou mentir, os resultados não chegam da noite para o dia. Como tudo nesta etapa da vida, trata-se de constância. Incluir a vitamina E na dieta ou na rotina de suplementos é um investimento de longo prazo na sua mobilidade, força e qualidade de vida. Chegados a este ponto, talvez você esteja se perguntando: e agora? Posso começar a tomar essas 4 vitaminas todas juntas? Há alguma ordem, alguma regra? E acredite, eu me fiz exatamente as mesmas perguntas. Porque uma coisa é saber quais vitaminas ajudam, e outra bem diferente é saber como tomá-las direito, sem cometer erros. A boa notícia é que elas podem ser combinadas. Na verdade, funcionam melhor quando tomadas juntas, desde que você faça isso de forma inteligente. Mas também é verdade que nem todas se absorvem igual, e tomar suplementos de forma desorganizada pode fazer com que alguns não sejam bem aproveitados, ou até causem desconforto se você exagerar nas doses. Aqui está o que aprendi depois de pesquisar, perguntar a profissionais e testar por conta própria. Dá para tomar todas juntas? Sim, mas com algumas considerações importantes. A vitamina D e a vitamina E são lipossolúveis. Isso significa que precisam de gordura para serem absorvidas corretamente. O ideal é tomá-las junto com uma refeição que contenha alguma gordura saudável, abacate, azeite de oliva, oleaginosas ou até um ovo cozido.
A vitamina C, por ser hidrossolúvel, pode ser tomada a qualquer momento, mas o melhor é pela manhã, porque também ajuda a combater a fadiga e a melhorar o sistema imune durante o dia. A vitamina K2, embora também seja lipossolúvel, tem um papel especial: acompanhar a D3 para que o cálcio vá para os ossos e não para as artérias. Por isso, o ideal é tomá-la junto com a D. Então, se você quer simplificar, minha rotina foi esta. No café da manhã, depois de comer uma torrada com abacate ou um punhado de nozes, vitamina D3, vitamina K2, vitamina E. E no meio da manhã ou após o almoço, vitamina C, em suplemento ou com um suco de laranja natural, por exemplo. E as doses? Aqui é preciso ter muito cuidado. Não se trata de tomar meio frasco de vitaminas esperando se curar mais rápido. Menos é mais, se você for constante. As doses que segui foram estas, sempre consultando um médico antes. Vitamina D3, entre 800 e 2.000 UI por dia, dependendo do nível no sangue. Vitamina K, 2, menaquinona 7, entre 90 e 120 microgramas por dia. Vitamina E, entre 100 e 200 miligramas, na forma natural, de alfa-tocoferol, não a sintética. Vitamina C, 500 a 1.000 miligramas por dia, divididos em 2 tomadas se o estômago for sensível. Que sinais indicam que você está no caminho certo? Este ponto é muito importante, porque os resultados não chegam em um dia nem em uma semana. Mas você pode começar a notar pequenas coisas, sinais de que seu corpo está respondendo. Você acorda com menos rigidez nas articulações. A dor ao subir escadas ou caminhar começa a diminuir. Você tem mais energia durante o dia. Dorme melhor e se sente menos inflamado. Aconteceu algo curioso comigo. Parei de pensar nos meus joelhos cada vez que ia subir um degrau. Não porque as dores tivessem desaparecido por completo, mas porque já não eram a primeira coisa que meu corpo notava. Isso foi sinal de que algo estava mudando por dentro. E se eu não quiser tomar suplementos? Dá para fazer só com alimentos? Sim, é possível, embora mais lento e exigindo planejamento. Aqui vai uma rotina alimentar básica que pode ajudar. Café da manhã, aveia com semente de chia, nozes e um copo de suco de laranja natural. Almoço, salada com espinafre, abacate, brócolis no vapor, peixe azul ou ovo. Lanche, um punhado de amêndoas ou uma infusão com limão. Jantar, sopa de legumes, arroz integral e alguma proteína, como frango ou tofu, regado com azeite de oliva extra virgem. Com essa base, e acompanhando com uma caminhada diária de 20 minutos, você ajuda seu corpo a absorver e utilizar melhor essas vitaminas. E claro, antes de começar qualquer rotina nova de suplementos, é fundamental falar com seu médico. Nem todas as pessoas precisam das mesmas doses, e há condições médicas que devem ser consideradas. O mais importante é isto: essas vitaminas não são mágicas. Mas, na minha experiência, é como dar ao corpo as ferramentas de que ele precisa para se reparar aos poucos. E quando você faz isso, o corpo responde. Ao longo deste vídeo, compartilhei uma parte muito pessoal da minha história, e também as 4 vitaminas que fizeram uma diferença real na minha vida. Vamos recapitular rapidamente. Vitamina D, a grande ausente na vida de muitas pessoas idosas. Fortalece ossos, músculos e reduz a inflamação. Se doem os joelhos ou o quadril, verifique seus níveis. Vitamina K, 2, a companheira inseparável da D3. Garante que o cálcio chegue aos ossos e não se acumule onde não deve, como nas artérias. Vitamina C, não é só para resfriados. Sem ela, o corpo não produz bom colágeno. E sem colágeno, nossas articulações envelhecem mais rápido do que deveriam. Vitamina E, o escudo antioxidante. Reduz o dano em articulações envelhecidas, melhora a circulação e ajuda na recuperação muscular. Não, isto não é uma cura mágica.
Não existe uma pílula que tire toda a dor da noite para o dia. Mas existe algo que muitas vezes esquecemos: a capacidade do corpo de melhorar quando lhe damos o que ele realmente precisa. Minha mensagem hoje é simples: não se resigne à dor. Não diga a si mesmo, é normal por causa da idade. Porque muitas vezes não é a idade, é a falta de apoio, de nutrientes, de hábitos. E mudar isso não significa fazer grandes sacrifícios. Às vezes, basta começar aos poucos. Uma vitamina, um passeio ao sol, um copo de água a mais, um passo por dia. Hoje posso subir escadas de novo sem apertar os dentes. E não porque encontrei uma fórmula secreta, mas porque decidi parar de ignorar os sinais do meu corpo. Então eu te convido a refletir. Qual dessas vitaminas você acha que poderia começar a incorporar? Conte para mim nos comentários. E diga também quantos anos você tem e de que cidade está assistindo este vídeo. Vou adorar ler você. E se este vídeo te ajudou, compartilhe com alguém que também precise desta informação. Às vezes, uma pequena decisão pode ser o primeiro passo rumo a uma vida mais livre e com menos dor. Obrigado por ficar até o fim. Nos vemos no próximo vídeo.